Diálogos Urbanos, dando continuidade ao vídeo anterior, no qual a gente discutiu o que é economia, o que é ciência econômica. Nesse vídeo aqui eu pretendo apresentar para vocês quais são os objetivos da ciência econômica, ainda que de maneira ampla, né? Mas para que a gente tenha um pouco a noção dos principais objetivos da ciência e como que eles são conflituosos entre si, né? Bom, de maneira geral a gente pode dizer que a economia tem 5 grandes objetivos. Organizar a economia, a atividade econômica, pressupõe 5 grandes objetivos. Um é o pleno emprego. O segundo é manter os preços estáveis, né? O terceiro é prover um crescimento econômico sustentado e sustentável, tá? O quarto é fazer com que isso seja da maneira mais equitativa, que gere o maior nível de distribuição de renda possível. E o quinto, fazendo com que a sociedade absorva os frutos dessa atividade econômica, gerando maior nível de bem-estar social, maior nível de satisfação humana, né? E aí, logo, maior nível de desenvolvimento econômico. Então, de maneira breve, cada um desses tópicos, eu diria o seguinte: o que é pleno emprego, né? Pleno emprego é a situação na economia em que todas as pessoas que querem trabalhar tenham acesso ao emprego, né? Ou seja, que o desemprego seja muito baixo, seja um desemprego transitório. Então, pleno emprego é quando praticamente todo mundo na economia está conseguindo emprego, ou quando elas ficam pouco tempo desempregadas, e aí a gente costuma falar, olha, próximo de 5%, por exemplo, tá? Tem toda uma discussão aqui, mais ampla do que isso, mas em linhas gerais, a primeira coisa é garantir com que todo mundo tenha o seu emprego, e aí com isso ela tem acesso à renda e acesso a comprar e consumir os produtos necessários para a reprodução da sua vida, né? O segundo objetivo é garantir com que esses produtos que elas compram, esses produtos que estão no mercado, os preços desses produtos sejam estáveis no tempo, né? Que os preços não subam muito. E aí o que é subir muito os preços? Quando os preços estão inflando, não é? Os preços estão aumentando. A gente chama isso de inflação, não é? Então é garantir com que a inflação não seja constante, tá? Há toda uma discussão aqui também, mas em geral é fazer com que todo mundo tenha um emprego, com essa renda eles tenham acesso a produtos e os preços desses produtos não se alterem tanto. Bom, o terceiro objetivo passa a ser o quê? Passa a ser fazer com que a economia cresça, não é? De maneira sustentada. E por que de maneira sustentada? Porque crises são sempre ruins. Se a economia oscila muito, a gente tem uma crise econômica, uma recessão econômica, isso faz com que o desemprego aumente, e aí logo a primeira condição não está satisfeita. Pode ser que a economia cresça muito rapidamente, e aí haverá uma demanda excessiva pelos produtos, e aumentar a demanda pelos produtos vai fazer com que os preços dos produtos subam. O segundo ponto, por exemplo, já se contradiz, né? De maneira simples. Então, que a economia cresça de maneira estabilizada, estável, constante, garantindo que todo mundo tenha um emprego e os preços fiquem estáveis. E sustentado, né? Um crescimento sustentado e sustentável. Por que sustentável? Porque esse crescimento tem que estar alinhado aos limites ambientais, não é? Se a gente cresce muito, se a renda aumenta muito, a gente pode querer consumir muitos produtos, inclusive produtos desnecessários. Isso vai fazer com que a gente tenha que extrair muita matéria-prima, gere desmatamento, gera poluição, desequilíbrio ambiental, desequilíbrio climático, não é?
maior nível de resíduos na sociedade. Então essa é uma sociedade não muito bem organizada, não é? Então garantir que o crescimento seja sustentado e sustentável é o nosso terceiro objetivo. Com isso, todo mundo trabalhando, preços estáveis, a economia crescendo e respeitando os limites ambientais, o quarto objetivo passa a ser garantir que a sociedade distribua os recursos dessa atividade econômica da maneira mais equânime possível, da maneira mais equitativa, né? Que a gente tenha a menor desigualdade de renda possível, tenha a melhor distribuição de renda na sociedade possível, não é? E aí, note que todo mundo está empregado, os preços estão estáveis, a economia crescendo com respeito aos limites ambientais e os cidadãos recebendo os frutos desse progresso técnico, né, os frutos dessa sociedade, e com isso, tendo acesso a bens e serviços, tendo acesso a um tempo livre, tendo acesso a um trabalho digno, tendo acesso ao direito de escolher, dado que há pleno emprego, aonde ele vai trabalhar. Se ele pode fazer isso, ele vai conseguir colocar em prática suas principais potencialidades individuais, e se ele coloca suas potencialidades em prática, ele está um pouco mais satisfeito, e com isso essa sociedade consegue prover o quinto objetivo da economia, que é o maior nível de bem-estar social possível, tá? É claro que isso é de maneira ampla. Esses objetivos muitas vezes se contradizem entre si. Por exemplo, se o desemprego está muito baixo, a tendência é que os salários subam. Se os salários subam, do ponto de vista do empresário, o custo sobe. E aí ele pode querer repassar isso no preço. A inflação aumenta. O segundo objetivo se contradiz. Porém, numa situação de desemprego, do ponto de vista do empresário, ele vai querer reduzir esses salários. E reduzir esses salários vai fazer com que a concentração de renda aumente, não é? Se o crescimento econômico ele é muito intenso e ele não, a taxa de crescimento de uma economia não acompanha a taxa de aumento dos salários, a gente começa também a ter uma desigualdade de renda. E com isso essa sociedade não se desenvolve, os cidadãos não absorvem completamente os frutos da atividade econômica, a gente não tem uma sociedade desenvolvida, não é? Então tratar essas contradições e os momentos em que eles são conflitantes entre si é o desafio político da ciência econômica. E para isso há áreas distintas que se inclinam a estudar. A macroeconomia pensando em pleno emprego, pensando em crescimento econômico, inflação. A microeconomia pensando em estabilização, em compreender a mecânica dos preços das empresas, os setores da sociedade. Veja, os preços também são determinados por oligopólios, pelas concorrências, pelo tipo de produto que você produz, não é? O Estado tem uma importância muito grande em pegar recursos daqueles setores que acumulam demasiadamente e cobrar impostos e devolver em serviços básicos que satisfazem toda a ciência econômica. Então isso a gente vai estudar lá na economia do setor público. A questão ambiental é estudado pelas áreas, por exemplo, como economia ambiental. A gente compra produto do mundo, a gente vende produto para o mundo. Isso a gente estuda através de uma outra área da ciência econômica, que é a economia internacional. Tudo isso é feito através do sistema monetário, seja ele a moeda nacional, seja ele a moeda internacional. Então, para isso é preciso estudar a economia monetária, não é? E com o objetivo de gerar o quê? Com o objetivo de gerar desenvolvimento econômico. Para isso é importante estudar desenvolvimento econômico ou macroeconomia do desenvolvimento.
que são áreas da ciência econômica, mas a gente também tem quem estude especificamente a história da economia, né? Estuda história econômica, aqueles que estudam a história das ideias, a história do pensamento econômico, não é? Ou alguns como eu, que para além de todo esse arcabouço que eu acabei de apresentar, pergunto o seguinte: bom, se a ideia é que todo mundo tem emprego, que tenha renda, que os preços sejam estáveis, o crescimento seja sustentado, com a maior distribuição de renda, para gerar bem-estar, mas o que é bem-estar? Quando que essa sociedade se sente satisfeita? O que faz o homem se sentir satisfeito? Será que é o acesso ao consumo? Será que isso está relacionado a valores individuais? Será que isso está relacionado a valores culturais? Será que isso está relacionado ao inconsciente coletivo da sociedade? E aí a gente tem que tentar compreender as influências culturais, as influências políticas, a formação de uma sociedade do ponto de vista do imaginário coletivo, não é? E aí a gente entra em um outro campo que é o que eu tenho gostado muito de estudar, que é a economia e cultura. Mas vocês já perceberam que há diversos pontos para ser aprofundado aqui, e aí a gente vai apresentando aos poucos para vocês. Então, se quiserem continuar recebendo os conteúdos do nosso canal, por favor, curta esse vídeo aqui, compartilhe com os amigos, compartilhe com as famílias, isso ajuda a gente, tá? Qualquer dúvida, façam a pergunta aí no comentário e vamos seguindo junto aqui. Sigamos!